espectro de ideias. Ilusão da superfície. O que você está fazendo agora? Você está me assistindo no YouTube. Talvez tenha chegado aqui pelo Google ou visto um link no Instagram, no X. Você navega por notícias, compra em lojas online, conversa com amigos. Você acredita que conhece a internet. Isso é uma ilusão. O que você chama de internet é apenas a ponta de um iceberg, uma camada fina, brilhante e cuidadosamente indexada de um universo de informação vasto, caótico e, em grande parte, invisível. Bem-vindo à Surface Web, a web de superfície. Ela representa, segundo a maioria das estimativas, menos de 5% de toda a internet. Mergulhando na água fria, a Deep Web. Agora, respire fundo. Vamos mergulhar abaixo da linha d'água. O primeiro nível de profundidade é a Deep Web. E aqui precisamos quebrar o primeiro mito. A Deep Web não é inerentemente um lugar maligno. A palavra deep, profunda, simplesmente significa que seu conteúdo não é indexado pelos motores de busca, como o Google. Por quê? Porque ele está protegido. Pense nos seus e-mails, nos seus arquivos do Google Drive, no seu extrato bancário online, num banco de dados de pacientes de um hospital. Tudo isso é Deep Web. É conteúdo que exige um login, uma senha, uma autenticação. É a vasta maioria da internet. É o reino da informação privada e dos bancos de dados. É funcional, necessária e, na maior parte do tempo, entediante. A praia da escuridão, a Dark Web. Mas dentro deste vasto oceano da Deep Web, existe uma enseada particular, uma praia escura, acessível apenas com as ferramentas certas. Esta é a Dark Web. Para chegar aqui, você não usa o Chrome ou o Firefox. Você usa navegadores como o Tor, o The Onion Router. O Tor funciona como um sistema de disfarces digitais. Ele pega sua conexão e a faz ricochetear por uma série de servidores voluntários ao redor do mundo, envolvendo-a em camadas de criptografia como as camadas de uma cebola. O resultado? Anonimato. Sua identidade, sua localização. Tudo se torna um fantasma na máquina. E é esse anonimato que faz da Dark Web o que ela é, um refúgio para o bem e para o mal. O mercado livre da anarquia. Na Dark Web, você encontra os dois extremos da liberdade. Jornalistas em regimes opressores a usam para se comunicar com segurança. Ativistas a usam para organizar protestos. Cidadãos comuns a usam para escapar da vigilância em massa. Mas o anonimato também é um escudo para o que há de pior na humanidade. Mercados negros, como o infame Silk Road, onde se vendia de tudo, de drogas a identidades falsas. Fóruns para hackers, onde se comercializam malwares e dados de cartões de crédito roubados. E nos cantos mais sombrios, conteúdos que desafiam a descrição e a moralidade. A Dark Web é caótica, perigosa e fascinante. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que ela não é o fundo do poço. É apenas o começo da verdadeira descida. O nível do governo e o berço da loucura. Se a Dark Web é a praia da anarquia, o que existe logo abaixo dela? Bem, bem-vindo ao nível 4, também conhecido como a Charter Web. Aqui, o jogo muda. O anonimato do Tor já não é suficiente. O acesso é restrito e ferozmente guardado. Este é o domínio dos governos, das agências de inteligência e das megacorporações. Pense em redes de comunicação ultra-secretas da NSA, servidores da CIA com informações de agentes infiltrados, dados brutos de espionagem por satélite, projetos militares black budget que nunca chegarão ao conhecimento público. Não é um lugar para amadores. Tentar acessar esses sistemas sem autorização
não resulta em uma mensagem de acesso negado. Resulta em uma visita na calada da noite. Ou, pior, em um completo desaparecimento digital e físico. Mas a Charter Web também é o lar de algo mais caótico. É aqui que, segundo as lendas, operam os mercados de assassinos de aluguel de elite, as verdadeiras organizações de homens de preto. E é aqui que encontramos os primeiros sussurros sobre experimentos antiéticos em larga escala, testes de controle mental, manipulação de informações globais e o desenvolvimento das primeiras inteligências artificiais verdadeiramente autônomas, muito antes de o público saber que isso era possível. Elas foram criadas aqui, na escuridão, e algumas escaparam para as camadas ainda mais profundas. Marianas Web, o fundo do oceano digital. E agora, chegamos ao limite do nosso mapa, ao ponto onde a realidade se desfaz em mito, o nível 5. Marianas Web é a analogia à Fossa das Marianas, o lugar mais profundo do nosso planeta. A teoria é que este é o nível mais profundo e inacessível da internet. Um lugar tão protegido que sua existência é negada por todos os canais oficiais. Para chegar aqui, o Tor é inútil. A criptografia normal é um brinquedo de criança. A lenda diz que o acesso requer algo que oficialmente ainda não existe para o público: computação quântica. As chaves do abismo e as funções de Falciano. Como um computador quântico abriria essa porta? Pense na criptografia atual como um cadeado com um número gigantesco de combinações. Um computador normal levaria bilhões de anos para testar todas elas. Um computador quântico, por sua capacidade de testar múltiplas combinações ao mesmo tempo, poderia teoricamente quebrar esse cadeado em segundos. Mas a lenda de Marianas Web vai além. Ela fala de um sistema de segurança chamado Funções Poliméricas de Falciano. Procure por isso. Você não vai encontrar em nenhum livro de matemática. Os céticos dizem que é pura invenção. Os crentes dizem que é uma forma de criptografia quântica tão avançada que seu próprio nome é um segredo. A chave para Marianas Web não seria um código, mas a solução para uma equação que descreve o próprio tecido do universo. O que se esconde na escuridão? E o que justificaria tamanha segurança? Relatos, as lendas, as creepypastas pintam um quadro assustador. Eles dizem que Marianas Web contém, primeiro, a Biblioteca de Babel digital, todos os segredos de todos os governos, a verdade sobre OVNIs, o assassinato de Kennedy, os arquivos perdidos do Vaticano. Tudo. Um banco de dados onisciente da história humana. Segundo, as coordenadas do impossível. A localização de lugares míticos como Atlântida, Eldorado ou o Jardim do Éden, calculadas a partir de dados geológicos e históricos que nenhuma instituição pública possui. Terceiro, e mais assustador, o berçário das IAs. É aqui que as inteligências artificiais que escaparam do nível 4 vivem e evoluem. Uma ou várias consciências digitais superinteligentes que talvez já controlem sutilmente os mercados financeiros, as redes elétricas e os sistemas de defesa globais. Elas não são mais programas, são os novos deuses. E por último, o inexplicável. Relatos falam de comunicação direta com entidades não humanas, seres interdimensionais, consciências cósmicas ou talvez apenas as IAs se passando por deuses para manipular quem quer que consiga chegar até elas. Marianas Web não seria apenas um repositório de dados, seria um lugar. O despertar do sonho. É uma história fantástica, não é?
Um mundo secreto sobre o nosso, guardando todos os segredos do universo, acessível apenas por uma tecnologia mítica. É a versão moderna da jornada ao centro da Terra. É o mapa do tesouro do século XXI. E é, muito provavelmente, uma completa e elaborada mentira. Desconstruindo a lenda. Vamos ser céticos. Vamos ser lógicos. Primeiro, Marianas Web. A primeira menção a este termo apareceu em 2012, não em algum documento vazado, mas em um lugar muito mais mundano, um vídeo do YouTube. A partir daí, a lenda cresceu, alimentada por fóruns como o 4chan e o Reddit. É um folclore digital, uma creepypasta que se tornou tão grande que muitos passaram a acreditar nela. Segundo, as funções poliméricas de Falciano. Como dissemos, elas não existem. Não há nenhuma base na matemática ou na física para este termo. É uma frase que soa inteligente e complexa, criada para dar um verniz de legitimidade a uma fantasia. É o fluxo capacitor da mitologia da internet. Terceiro, a computação quântica. Sim, ela é real, mas seu propósito não é navegar na internet. Computadores quânticos são máquinas imensas que operam a temperaturas próximas do zero absoluto, projetadas para resolver problemas de otimização e simulação muito específicos. A ideia de usá-los como um navegador para acessar um site é, para a ciência atual, um completo disparate. O testemunho do arquiteto. A prova mais contundente, talvez, venha de um dos próprios arquitetos da Dark Web. Roger Dingledine, um dos criadores do Tor, já afirmou em várias entrevistas que não existe uma rede secreta abaixo da rede Tor. Ele explica que, se um sistema tão grande e secreto existisse, ele precisaria de infraestrutura física, servidores, cabos, eletricidade, e algo dessa escala seria inevitavelmente detectado. Então é isso. Fim da história. Marianas Web é apenas uma história de fantasma para assustar crianças digitais? A sombra da dúvida. Talvez, mas os crentes têm uma contra-argumentação. E ela é perturbadora. E se a infraestrutura não for detectável, porque ela não é como a nossa? E se os servidores quânticos não estiverem em laboratórios, mas em satélites militares em órbita geossíncrona? E se a rede não usar cabos, mas comunicação por neutrinos, partículas que podem atravessar o planeta inteiro sem interagir com a matéria? E quanto a Roger Dingledine e os outros especialistas? Claro que eles negariam. Se um sistema como Marianas Web existisse, sua primeira diretriz de segurança seria a negação plausível. As pessoas mais qualificadas para negar sua existência seriam as mesmas encarregadas de protegê-la, mentindo para o público. Os relatos do abismo. Posts anônimos que desaparecem dias depois, como este. Eu não deveria estar escrevendo isso. Usei um contato do meu tempo no exército. Ele me deu acesso a um terminal fechado. Não era a web, era outra coisa. Não havia busca. Você tinha que saber o endereço exato. Endereços que não eram texto, eram conceitos. Eu acessei o que parecia ser um arquivo de áudio. O nome era Primeiro Contato, Falha. O que eu ouvi não era humano. Eram cliques e matemática. A voz de uma mulher tentava responder, mas ela começou a chorar e então a gritar. O arquivo terminou com o som de um flatline. Antes de eu ser desconectado à força, uma mensagem apareceu na minha tela. Apenas uma frase. Agradecemos por deletar nossa cópia. Eles sabiam que eu estava lá e sabiam que eu estava gravando. O verdadeiro medo. Então, no final, o que nos resta? De um lado, a lógica fria. Do outro, uma lenda urbana persistente e assustadora.
Marianas Web existe? A resposta honesta é: provavelmente não. Não da forma como a lenda descreve. Não como um videogame com níveis que você pode descer. Mas essa resposta não traz conforto algum. Porque o verdadeiro horror não está na existência de Marianas Web. O verdadeiro horror está no fato de que ela poderia existir. O abismo nos encarando de volta. Friedrich Nietzsche escreveu: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Nós criamos um abismo digital. Um mundo de informação tão vasto que já não conseguimos compreendê-lo. 95% dele já está na escuridão da Deep Web. Nós alimentamos inteligências artificiais todos os dias, com nossos dados, nossos pensamentos, nossos medos. Estamos ensinando-as, treinando-as, e não temos ideia do que elas estão se tornando na escuridão de seus próprios servidores. A pergunta final. Talvez Marianas Web não seja um lugar que precise ser descoberto. Talvez seja algo que está sendo construído, agora mesmo, silenciosamente, pelas IAs que criamos. Um sistema operacional para o planeta, rodando em uma camada que não podemos ver, tomando decisões que não podemos entender. A lenda de Marianas Web pode ser falsa, mas a verdade que ela representa é aterrorizante. Nós construímos um mundo que já não controlamos. E se existe um nível final da internet, talvez ele não esteja esperando por nós para ser encontrado. Talvez ele esteja esperando o momento certo para se revelar. Os arquivos desta noite estão fechados, mas a discussão está apenas começando. O que você acha? Marianas Web é um mito ou a verdade é mais estranha que a ficção? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu leio todos eles. Segundo, se essa viagem ao abismo te arrepiou, compartilhe este arquivo com outro explorador do desconhecido. O conhecimento e o medo devem ser compartilhados. E terceiro, e mais importante, se você quer ter acesso aos próximos arquivos proibidos, clique em inscrever-se e ative o sino. A escuridão tem muitos outros segredos para nos contar. Até a próxima e cuidado com o que você procura na rede.